Vamos orar? Bendito Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nesta manhã, por estarmos aqui juntos, por estarmos vivos, por o Senhor estar nos preservando, por o Senhor ter nos abençoado nesta semana, apesar da perda que tivemos, Senhor Deus, aqui entre nós, mas está com o Senhor, o Wilson, nós pedimos a tua bênção sobre a vida da sua família. E nesta manhã, ó Pai, queremos continuar no nosso aprendizado, na nossa caminhada contigo, Senhor Deus. Nós queremos pedir a tua bênção sobre a vida dos irmãos, das irmãs, que possamos crescer nesta manhã em conhecimento, entendimento da tua palavra, e assim possamos, ó Deus, nos fortalecer nesse tempo de prova, de luta, e a tua palavra é tão significativa para nós durante esse dia. Nos ajuda a entender e a passar por tudo isso, Senhor Deus, sair de tudo mais forte, mais firmado, mais convicto da nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Todos estão ouvindo direitinho? Sim. Amém. Ok. Os homens estão escondidos hoje. Só eu que estou aqui, ó. Tá, o Vitor está escondido. Ah, apareceu, hein? A mulher deu uma dura aí. Eu vi. Vem cá, rapaz. O Alex não penteou o cabelo, não passou gel no cabelo ainda. Pastor. Não está preparado. O Elias está com aquela cara de sono, mas teve coragem de aparecer. Elias? As mulheres já fizeram tudo, ó, já retocaram, já passaram lá. Menos eu, né, pastor? Que estou aqui descabelada também. Por isso que não está deixando abrir, então. Uhum. Eu sei como que Por é. isso. Muito bem, está com a sua revista aí. O Elias pegou essa semana. Isso aí. A Roberta também não acordou ainda, né, Elias? Ela não. Certo. Vamos lá. Também em Romanos capítulo 5, eu quero ir logo, porque tem tanta coisa. Eu estou meio frustrado com a lição de hoje, porque eu estou com aqui tenho 2 comentários de Romanos. Esse daqui é um comentário que eu tenho, mas ele é tão bom, tão profundo, e não dá tempo da gente fazer um estudo assim como eu gostaria, né? A gente ir mais a fundo no nosso entendimento. Não dá tempo. Vamos lá, capítulo 5 de Romanos, vamos ler do verso 1 até o verso 21. Então, cada um leia, são 21, nós temos 7. Né? Então, cada um lê 3. Vai dar certinho. Tá bom? Estou bom de matemática ainda. Vou começar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Não temos 8, tem o Vitor também, desculpa, irmãos. Então, vai ter os 2 últimos, leem 2, pronto. Tá bom? Vou ler por último. Então, E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu e seu tempo pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho,
muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Daqui em diante, 2, viu? Do 12 em diante, aí pode ler 2, tá bom? Cada um lê 2, porque tem a Eliane também está escondida lá, eu não vi. Então, cada um que vai ler, lê 2 agora. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, quando não há lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre dádiva e transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 18. Pode ser a Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Entrou aí, então, o pastor José Elísio e a Ivete também. A Ivete também acabou de entrar. Muito bem. Então, nós vamos aí começar, né? A gente vai ler e vamos comentar. Eu não tenho essa habilidade que a Cíntia tem, né? De colocar um monte de coisa e tal, ficar bonito. Mas vamos lá. Então, Paulo, começando aí, né? Paulo descreveu o que é justificação em Romanos 3, 21 a 31. Nós já estudamos isso daí, né? Romanos 3, 21 a 31. Eu não vou ler todo, porque nós já vimos, né, essa parte que ele vai dizer ali sobre que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, né? No 23, sendo justificado, 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Né? E ele ilustrou com o exemplo de Abraão, né? No capítulo 4, verso de 1 a 25, que o pastor José Elísio esteve ministrando na aula passada, né, a respeito de Abraão. Então, nós já vimos aí que Abraão foi justificado pela fé, né, não pelas suas obras, mas foi porque ele creu na promessa, né, que Deus havia feito. Assim como nós também somos justificados pela fé. Né? Então, no texto básico desta lição, nós lemos que a justificação operada por Deus no coração do crente, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, é também
eficaz e, em sua eficácia, produz no coração do crente a paz com Deus. Romanos 5:1. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente passa pelo texto muito rapidamente e não entende bem tudo que está querendo trazer, né? A riqueza desse versículo. Agora, usando outro personagem do Antigo Testamento, aí Paulo vai começar aí a trabalhar algumas outras coisas, né? Ele vai usar o Adão, né? É o outro personagem. Ele mostra que as verdades concernentes à certeza e especialmente ao caráter abundante da salvação recebem maior esclarecimento no versículo 12 ao 21. Então, ele vai falar comparando Adão a Cristo, a obra, aquilo que Adão fez com aquilo que Cristo fez, e os resultados das duas ações, né? Dos dois personagens. Então, o capítulo 5 de Romanos abre o assunto sobre os benefícios decorrentes da justificação, que nos foi imputada por Deus em Cristo, por meio da fé. Nós vamos, então, entender nesta aula, né, nesse tempo que nós vamos conversar aqui, nós vamos entender sobre a justificação. O que é justificação? Vocês já viram, né? Nós vamos só relembrar um pouquinho agora de início o que é a justificação, e depois nós vamos ver os benefícios, né, que vem com a justificação, que talvez esse texto só não vai abranger todas as coisas, né, mas ele vai mostrar algumas coisas principais desses benefícios, e depois ele vai explicar melhor, né, o que Cristo fez, o que nós tínhamos em Adão e a graça de Deus, como ela é abundante. E no final ele vai terminar justamente isso, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, nós vamos compreender, irmãos, essa grande verdade, né? Da justificação. Nessa semana, nós estivemos lá, né, no velório, né, do Wilson, né, ali ministrando, né, a palavra, e foi rápido, né, porque não tínhamos muito tempo também, apesar que demorou bastante, depois o pessoal acabou, na verdade, fazendo o enterro bem mais tarde. Mas, assim, quando a gente chega ali, né, e você vê alguém que foi justificado por Cristo, você sente paz, né, no seu coração. Você tem tristeza, mas você tem paz. Aquele que não tem certeza da salvação, e eu fiquei pensando ali quantas pessoas estavam ali, quantas não tinham a certeza da justificação. A pessoa fica com uma interrogação na sua mente. Onde eu for? Para onde vai essa pessoa? Para onde né? Será que ela vai com Deus? Será que ela não vai com Deus? Será que ela fez coisas boas que merecem, né, na cabeça das pessoas, estar com Deus? Aqueles que creem em Deus, que muitos creem em Deus, mas não creem como a gente crê. Né? Então, é interessante essa questão, irmãos, que a justificação ela vai mexer com o nosso ser no dia a dia, nas coisas que nós fazemos, nos nossos sentimentos, de como nós encaramos a vida, de como nós encaramos as situações da vida. É muito importante a gente entender isso. Então, vamos lá, ler o primeiro, né? Bom, eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui para iniciar, né? O que significa a palavra justo? Alguém pode me dizer? Reto. Reto. É uma característica do justo, né? Eu não vou dar resposta, não. Só quero ouvir vocês falarem. Reto, tá. O que é justificação, então? Foi o que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos justificou, nos fez justos, através do sangue dele. Tá. Diante vamos dizer assim, de um tribunal, né? Que foi até falado sobre a questão da lei, né, na aula passada, né? Que tudo isso é como um tribunal. São palavras
usadas muitas vezes em tribunais, né? Onde vai se condenar, onde vai se inocentar, né? Então, a justificação, ela tem a ver com essa questão de que, olha, ele era culpado, mas agora ele está justificado, né? Quando você erra em alguma coisa, aí você vai apresentar o quê? Diante da pessoa que você errou? Uma justificativa, né? Uhum. Não, eu fiz isso por causa disso. Quando a gente é criança, a gente faz muito isso, né? Eu fiz assim, mas aí a mãe fala assim, não, mas isso não justifica, né? Uhum. E diante de Deus, as pessoas tentam apresentar suas justificativas, né? Não, mas sabe como que é? Estava muito difícil, a vida é tal, né? Deus fala assim, não, isso não está certo, não justifica, não, né? Agora, algo tinha que justificar. Então, Jesus entra nessa história e nos justifica. É aí que a gente vai aprender. Então, vamos lá. Vamos direto aqui. Eu não vou fazer mais perguntas, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Justificação, definição e resultados. Romanos 5, de 1 a 11, a gente já leu. Depois a gente vai ler cada versículo de novo mais à frente aí, tá bom? Não vou ler tudo agora, não. Então, eu vou pedir aí para a Fátima, que não leu o versículo, né? Ler esse primeiro parágrafo aí. Quando o pecado... Quando o pecado entrou na vida do homem, trouxe-lhe terrível desgraça. Preparou-o de Deus. Separou-o de Deus, atraindo sobre ele a ira do Senhor. A condenação do homem era certa. Só havia um meio pelo qual o homem poderia ser aceito novamente diante de Deus, por intermédio da justificação. Uhum. Só um meio, porque o homem estava condenado. A condenação veio, depois nós vamos ver lá, quando vai falar sobre Adão, que a condenação veio sobre toda a humanidade. Né? Todos pecaram, segundo o pecado, não igual ao pecado de Adão, mas todos pecaram. Né? Então, estavam destituídos da glória de Deus. O que é a justificação? William Hendrickson, que foi um grande comentarista, estudioso da palavra, né? Define justificação como declarar justo, gracioso ato de Deus por meio do qual, sobre a base unicamente da obra de mediação efetuada por Cristo, ele declara justo o pecador. E este aceita o benefício com um coração crente. Só que a justificação, o declarar justo, precisa ter uma base. Né? O juiz, num tribunal, ele não declara ninguém injusto, a não ser no Brasil, né? Se não tiver uma base, que aqui no Brasil não precisa ter base, não. É só ser amigo do juiz. Né? Infelizmente. Aqui a lei não importa muito. Mas para Deus não tem disso, né? Porque o homem, segundo a lei de Deus, ele pecou. E quando se peca, há consequência. Qual que é o pecado, a consequência do pecado, irmãos? A morte. A morte, justamente. Romanos 6, 23, que vai estudar depois, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, essa é a sentença. Seria a sentença em cima do pecado. Mas, aqui Deus nos declara justo, por quê? Porque alguém pagou a nossa dívida. Justificou o nosso pecado. Ele nos justificou. Diante de Deus, Jesus nos deu essa justificação. Mas vamos lá. Então, nós temos que ter uma base. E a base da nossa justificação não está em nós, nos nossos atos. Está num gracioso ato de Deus por meio do qual, né, Jesus Cristo morreu por nós. Né? E ele declara justo o pecador, olhando para o sacrifício de Cristo. É muito importante a gente entender essa conjectura, né, da obra de Deus em nosso favor. Porque muita gente acha assim, não, foi graça, né? Eu estou debaixo da graça, então
posso fazer qualquer coisa. Não, aquele que está debaixo da graça, ele entende que a graça não foi barata. Que a graça tem um alto preço, né? Então, tendo esse alto preço, a pessoa leva em conta e dá, vamos dizer assim, o grande valor a isso, e a sua vida é moldada, então, pela graça de Deus. Porque ele é grato a Deus pelo que Deus fez por ele. Está entendendo? É muito bom a gente entender isso. Então, vamos lá. Continuando. A execução da justificação. Deus deu a nós a justiça de Cristo e colocou sobre os ombros de Jesus a nossa condenação. Em Romanos 8:1 diz o quê? Quem conhece a Bíblia aí? Pode ler? Pode ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, não há mais. Se você está em Cristo, essa palavra em Cristo é muito importante em Romanos, né? E nas doutrinas bíblicas. Que você não é que Cristo está lá longe, ele fala, não, você já está nele. Quando a gente está em Cristo, Deus nos olha em Cristo. Está entendendo? Então, ele não vai ver você, ele vai ver Cristo. Ele vai olhar para Cristo antes de ver você. Isso é muito, muito joia. Dessa forma, quando Deus nos vê, ele vê primeiro a justiça do Filho. E por amor a ele, e em respeito ao seu precioso sangue vertido na cruz, não mais nos condena. Em vez disso, dá-nos as bênçãos decorrentes da justificação. Vamos abrir aí a nossa Bíblia nessa parte de Romanos. Romanos 4, 3 e 5. Vamos fazer assim. A Amabile lê Romanos 4, 3 e 5. O Vitor lê Romanos 5, 1 e 9. Tá? A Ivete está aí, né? Romanos 8, 30. O Gideone está do teu lado aí, Ivete, hoje? Não, a gente teve um problema de vazamento com a chuva dessa noite no telhado. Certo. E a gente acordou com tudo molhado lá no quarto do fundo. Conheço essa Ele questão. Eu também já acordei com tudo molhado. Não é fácil. Mas você leu 8:30, então? Tá? Leio. Então, vamos lá. Alex, lê aí Gálatas 2, 15 e 16. Não, quem mais? Amabile, já pus? Já, Amabile? Já, né? Já. Tá. Então, pastor José, lê aí Gálatas 3, 8, 11 e 14. E a Fátima, Gálatas 5, 4. E o Elias, Tito 3, 7. Vamos lá. Vamos começar, quem ficou aí vai lendo. Eu vou começar. Romanos 4, 3 e 5. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas, ao que trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso. O verso 4, lendo o 4 também, é muito interessante. Ele não está falando aqui 3, 4 e 5, mas eu gostei muito do 4. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Né? Mas, ao que não trabalha, olha só o que Deus está dizendo. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Né? Então, Deus não está esperando o trabalho para justificar. Ele justifica quando a gente crê. Né? Então, é uma graça de Deus mesmo. 5, 1, 9 e 8. Quem vai ler? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. 5:9. 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Glória a Deus. 8:30. E aos
e aos que predestinou a estes, também chamou. E aos que chamou a estes, também justificou. E aos que justificou a estes, também glorificou. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 2, 15 e 16. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. 3, 8, 11, 24. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E o 24 vai dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E lá no 5:4 diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça caído. Certo. Então, não é pela lei que a gente é justificado. Gálatas vai trabalhar muito essa questão, né? Alguém ia ler o 5:4, mas o pastor já leu? Agora o Tito 3:7, quem vai ler? Sou eu. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja só que Tito vai falar que nós nos tornamos herdeiros, né? Então, já aí há um acréscimo às bênçãos da justificação, né? Em Tito. A gente vê que vai acrescentar, que a gente vai ver algumas coisas que nós recebemos pela justificação. Então, a aceitação da justificação. O crente é justificado e abençoado por meio da fé, que também é obra de Deus no coração do pecador. Lá em Efésios 2, 8 e 9, diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, tanto a fé quanto a graça são dons de Deus. É por isso que dizemos que o tema principal da carta é justificação pela fé em Cristo Jesus. Deus nos tornou aceitáveis por meio de Cristo. Ele também leva o pecador a aceitar humildemente o sacrifício de Jesus em seu lugar, pela ação do Espírito Santo. Veja só, irmãos, é interessante aqui que ele diz assim: ele também leva o pecador a aceitar humildemente o sacrifício de Jesus em seu lugar, pela ação do Espírito Santo. O que você entende disso, dessa frase? Ele também leva o pecador a aceitar humildemente o sacrifício de Jesus. Convence. É Deus que convence. Deus convence. Sim, é o Espírito Santo quem vai trabalhar, né? O coração. É como diz o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Justamente. Veja só que Deus não somente ele nos deu o sacrifício, como ele trabalha na nossa vida, no nosso coração, para que a gente aceite, né? Para que a gente abra o coração para esse sacrifício. Veja que Deus o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Se a gente for ver, né? Deus ele vai trabalhando, porque nós somos cegos. O pecado nos cegou. Entende? Espiritualmente, o homem sem Cristo ele é cego. Mas o que é que vai trabalhando na vida do homem para que ele comece a enxergar? O Espírito Santo. Através do quê? Da oração, das pessoas em teu favor. Alguém orou para que você pudesse chegar em Cristo. Às vezes orou pela região, pelas pessoas da região, orou pelo país, orou pela sua família. Então, sempre Deus está movendo alguém para orar. Quando a gente pensa assim, por exemplo, num país tão distante,
Lá não tem nenhum, vamos dizer assim, pouco testemunho, né, de Cristo naquele país, ou numa tribo que não tenha testemunho nenhum. Mas se você orar, alguma coisa vai acontecer. Talvez não enquanto você está em vida, talvez até depois, mas a tua oração vai ser atendida. Uma hora, alguém vai chegar lá com a mensagem do Evangelho. Deus trabalha. Não é às vezes a gente vai ver Deus fazendo, mas Deus vai trabalhar. Deus quer fazer isso. Ele deseja salvar o pecador, né? Isso é maravilhoso. Então, isso é importante. É Ele que está trabalhando para a sua salvação. 5 resultados aí. Ponto 2, né? Primeiro a gente viu o que é justificação. Então, justificação é um ato gracioso de Deus em nosso favor por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. 5 resultados da justificação, que nós vamos agora ver. Alguém pode ler esse primeiro verso? Vamos lá, ó. Tem gente que não está aqui, eu vou pegar de surpresa, hein? Que eu não vejo aqui, ó. Vamos lá, Eliane. Leia para mim o primeiro parágrafo. Pastor, falta 3 minutos para a reunião acabar. Eu acho que vai acabar no meio da leitura. Acho que seria legal interromper e já fazer outro link, para não parar no meio da leitura. Mas o primeiro eu acho que dá. Se é 3 minutos, vai dar, sem problema. Tá bom. Pode ler. Dá, Eliane? Posso? Pode. Estamos livres da condenação eterna. Recebemos também outros benefícios da maravilhosa graça de Deus revelada em Cristo Jesus como resultado da justificação. Romanos 5, 11 está intimamente ligado a 1 João 4, 18. Por causa do amor de Deus revelado a nós. Não precisamos temer a Deus, pois ele removeu o que trazia sua ira sobre nós. Seu trono para o salvo não é lugar de medo, mas sim de exultação e alegria. Isso. Eu vou ler aqui 1 João 4, 8. 4, 18, quer dizer. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, né? Ou seja, nós não precisamos temer a Deus no sentido de ter medo, né? Respeito é diferente, mas ter medo não precisa, né? Por quê? Porque nós fomos salvos. Deus já pagou. O amor de Deus é derramado em nossos corações, né? Já diz outro texto, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, quando você conhece o Deus de amor, você não tem medo dele, né? Porque ele já demonstrou a sua graça por você, o seu amor em Cristo Jesus, né? Então, isso é importante a gente ter ciência disso, né? Paz com Deus. Então, o primeiro resultado aí da justificação é a paz com Deus. Às vezes, meus irmãos, às vezes o link ele continua, às vezes não para no Zoom. Pode acontecer. Se parar, a gente vai voltando, tá bom? Ele mesmo ficou direto. Então. Às vezes ele diz que vai parar, aqui já disse que ia parar 10 minutos antes, mas às vezes ele não para e continua. Então, vamos ver. Paz com Deus. Então, Romanos 5:1. Já lemos esse versículo 2 vezes. Diz assim, pelo sangue de Cristo, a paz com Deus foi restabelecida. É a remoção da ira divina contra nós. Temos paz porque sabemos que os nossos pecados do passado foram perdoados. Justificação. Que os nossos pecados do presente não mais têm poder sobre nós. A santificação. E que os eventos futuros não podem separar-nos do amor de Deus. A glorificação. Olha que coisa legal, né? A forma como ele traz aí. Então, você tem paz com Deus tanto no passado, essa paz é eficiente para o passado, que perdoa, né? Nos justifica, no presente, porque ela nos santifica, ou alguma coisa. Mas vamos lá, então. Então, paz com Deus. Nós estávamos vendo aí as 3 coisas, né? Justificação, santificação, e eu ia falar no futuro,
né, nós temos a glorificação. Não, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Temos também aí acesso a Deus. Primeira coisa foi paz com Deus. Segundo benefício aí, resultado da justificação, acesso a Deus. Por meio do sacrifício de Jesus, obtivemos acesso confiante à presença do Pai, né? E ao seu trono de graça. Vamos ler lá, Efésios 2:8, nós já sabemos, Efésios 3:12 e Hebreus 4:16. Quem não leu na anterior? Alex, lê. Alex e a Eliane. Não, a Eliane, senão a Eliane vai ter que abrir. Às vezes está na mesma Bíblia. Alex lê Efésios 3:12 e a Fátima lê Hebreus 4:16. Tá bom? Aí, Alex, tem que abrir o áudio. Tá, pastor. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Ousadia e acesso. Né? Hebreus 4:16. Fugiu o meu Hebreus daqui. Saiu, irmão? Não estou achando. Irmã, é do Novo Testamento. Eu sei. Estou piculando aqui, estou piculando. É gostoso quando o pastor faz isso, né? É mesmo, irmã? É muito bom. Não estou achando. Depois você continua. 16. 4:16, irmã. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Tá. Então, nós temos aí acesso ao nosso Deus, né? Por meio de Cristo. E é tremendo, né? A gente ver essa questão de que nós podemos chegar confiantemente junto ao trono de graça. Né? Por quê? Porque fomos justificados. Há muitas pessoas que oram, mas não têm confiança. Por quê? Porque elas não têm certeza da justificação. Elas não sabem se Deus vai atender, se Deus vai atender, se Deus vai ouvir, não vai. Nós temos acesso a Deus e podemos ter firme confiança. Então, ele intercedeu junto ao Pai por nós, né? Jesus é o nosso Senhor, por meio do seu sacrifício. Isaías 53, verso 5, vai falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo, que ele levou sobre si os nossos pecados, né? Todos os nossos pecados. Então, resta-nos, como crentes em Cristo Jesus, confiar somente nele. E, além disso, gloriarmos-nos na esperança da glória de Deus. E diz aqui, a seguir, Paulo lança seu olhar e conduz o nosso para o futuro, para a glória eterna. Nossa alegria e exultação estão na promessa de vida eterna feita por Deus, que fez a mesma promessa a Abraão e a cumpriu. Então, vamos lá. Aqui vai ter vários textos também que a gente vai ler, né? Paulo se gloriava, esperança nas tribulações. Essa daqui é muito importante para o nosso dia, né, irmãos? Bem, antes de a gente passar para cá, eu gostaria que os irmãos tenham você está tendo alguma dúvida sobre isso daqui, né, sobre esse tema que a gente está falando? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ao que a gente está dizendo? Que a gente está lendo aqui, comentando, né? Quando vocês quiserem comentar, irmãos, é só ligar aí o áudio e falar, tá bom? Irmãos ficam quietinhos. Quando fala da justificação aqui, né, no ponto 2A, né, que fala sobre justificação, santificação e glorificação, eu entendo também que se diz respeito à salvação. Nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos, né? Quando nós fomos justificados, nós fomos salvos. Quando nós estamos ainda no processo de santificação, nós estamos sendo salvos. E quando estaremos na glória, vamos ser salvos.
Então, o processo de salvação, ele é contínuo na nossa vida. Aham, é verdade. Quando nós recebemos a Cristo, nós fomos justificados, né? Então, Deus nos vê em Cristo. Isso é importante. Essa questão é muito necessária para a gente entender, porque isso tem a ver, por exemplo, com a tua segurança de salvação, né? Por exemplo, você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha, se você está em Cristo, você está salvo, né? Você está seguindo a Cristo, está com Ele, está salvo. Aí nós perdemos a salvação. Essa é uma questão muito importante, né? No meio batista diz assim, muita gente, não é todos os batistas também não. Mas muita gente crê assim, uma vez salvo, sempre salvo, né? Nunca mais você deixa de ser salvo. Na Nazareno não é assim que a gente crê, né? A gente crê que a gente está salvo, porém, você pode perder a salvação. Mas não é uma coisa simples. Não, pequei hoje, errei, eu perdi a salvação. Não é assim. Não é pequei, perdi salvação, daí agora eu sou salvo, amanhã não sou salvo. Não é assim. Nós estamos salvos em Cristo, o seu sacrifício é suficiente para nos perdoar todos os pecados, porém você precisa de manter o seu processo de salvação, né? No sentido de crescer na santificação e não negar a Cristo. Ou será que nós entendemos que aqueles que, por exemplo, são perseguidos e negam a Cristo, eles vão continuar sendo salvos? Se ele morrer na negação? Não. Então, aquele que não nega Cristo, se negasse, continuaria salvo normalmente. Então, por que ele manteve a sua fé, a sua confissão de fé? Não é verdade? É. Isso é muito perigoso, né, pastor? Porque, assim, eu conheço alguns irmãos que foram para uma igreja onde o pastor prega assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uhum. Então, em conversas, ele fala assim, mas superabundou a graça, a gente já está... Então, assim, isso é muito... independente do que você faz, você já está salvo. Isso é muito perigoso. Né? A maneira que é vista essa palavra, né? A palavra de Deus. Uhum. Porque aí você pega a hipergraça, que se chama, né? Ou a salvação universalista, né? Onde Cristo já salvou todo mundo. Independente se receber, se aceitar, se não aceitar, já está salvo. Porque o sacrifício de Cristo foi para todo mundo. Que é o entendimento que a gente vai ter depois aqui, quando vai falar sobre Adão e Jesus, né? Vai fazer a comparação. Não é que aquele que está que Cristo morreu e já salvou a humanidade toda, independente se a pessoa recebeu ou não. Que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Precisa receber, né? É assim, também a salvação, você está num processo de santificação, mas se você, no meio desse processo, você apostatar da fé, você perde a sua salvação. Ou então não apostasia. Se não apostasia, então a Bíblia errou em colocar que alguns apostatarão da fé. Por isso que fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? E eu vejo assim, lá em Hebreus, tem um versículo no capítulo 6, fala um pouco a respeito disso, né? Que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo, recaíram. Então, aqui está falando de pessoas que apostataram da fé e perderam a salvação. Sim. Porque uma vez foram participados, né? Foram salvos em Cristo, né? Receberam o dom do Espírito Santo e depois pisaram na bola, vamos dizer assim, e se afastaram dos caminhos do Senhor. Perderam. Esse é o processo de realmente negação da salvação em Cristo. E tem muita gente que começou, né? Aquele pastor, teve uma briga na Batista uma vez, que era uma conferência, né? O Gilberto Pickney, eu já falei dele, que ele falou sobre batalha espiritual. E no meio da palestra dele, ele disse assim, olha, irmãos,
eu não sei. E aí ele falou assim, olha, se a pessoa não perde salvação, está na Igreja Batista. Então, eu não sei o que é, porque eu tinha um amigo, ele lá nos Estados Unidos, né? Um pastor maravilhoso e tal, e chegou um momento na vida dele que ele entrou numa crise, ele negou, ele deixou a fé e se tornou um anticristo mesmo, um anticristão mesmo. Né? A televisão, falava em televisão e tudo mais. Então, assim, aquele homem era salvo, mas ele, por causa de alguma coisa na vida dele, né? Ele um pouquinho mais, que eu estava aqui acionou. Aí ele negou e aí ele passou a ser um atacado, entende? E ele falou assim, aquele homem era salvo, mas aí deu uma briga na Batista, levantou desse jeito. Nossa, foi um quebra-pau que acabou a conferência. Os batistas não aceitam, não. Mas, para mim, assim, fica bem claro. Mas também não é que pequei e perdi. Não é dessa maneira que acontece. Né? Há uma negação forte, né? Consciente da pessoa de que ele não quer mais seguir a Cristo, que ele não aceita o sacrifício mais de Cristo como uma obra redentora. Aí é um outro processo. Então, a apostasia não é tão fácil. Agora, assim como a salvação também, irmãos, nós nunca sabemos. Tem gente que a gente conhece, a gente sabe que é salvo. Mas tem muita gente que também está na igreja, mas não é salvo. Porque a pessoa nunca aceitou a Cristo. Ela nunca realmente entregou o coração para Jesus. Ela só se adaptou à fé cristã. Mas vamos lá, irmãos. Nós não terminamos hoje, não. Vamos lá, esperança nas tribulações. Eu não vou ler todos os textos aqui, senão a gente também não vai terminar. Paulo se gloriava também nos sofrimentos decorrentes da causa do Evangelho. Né? E não vai dar para terminar, não, pelo jeito. 10h30 já. Misericórdia. Eu sou muito devagar. Mas eu gosto mesmo de conversar, irmão. Eu gosto de ir mais a fundo e tal. É o meu jeito que eu vou fazer. Mas vamos lá. Paulo se gloriava também nos sofrimentos decorrentes da causa do Evangelho. Né? Então, vamos ver aí, Romanos 8, 35 a 39. Pode ler, pastor? Pode ler. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lindo, né? Alguém está ouvindo uma música legal aí? É do Wilson. O mano mandou. Coríntios 4, verso 9 a 13. Só esses dois textos, porque senão a gente vai ficar bastante tempo aqui. Vai lá. Pode ler? Pode ser. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Uhum.
Só que Paulo ele não está revoltado com isso, não, né? Paulo não fica revoltado com as coisas. Mas ele vai dizer que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Não é aqui a nossa glória, né? Então, ele passa por tudo isso e ele está dizendo, olha, quando injuriados, nós bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Olha que coisa interessante, né, irmãos? É bem diferente, muitas vezes, do que a gente faz, né? A gente tem que aprender aqui com o apóstolo Paulo. Mas vamos lá. Não somente isso, mas também refere-se ao fato de que o crente Paulo não exultava somente na esperança da vida eterna, mas também nas próprias tribulações. Ali, Romanos, capítulo 5, né? Que a gente está vendo. Vamos lá. Verso 3 a 5, diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde ou não envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? Então, Paulo ele vê a tribulação de uma outra maneira, irmãos, de um outro ângulo, né? Ele se gloria, ele diz assim, nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso aqui é isso, irmão. Né? Muita gente olha esse Paulo como masoquista, ou cristão como não, quero sofrer. Não é que Paulo quer sofrer, mas é que se ele sofrer por amor a Cristo, tá bom. Eu vou me gloriar nisso também, porque eu vou estar participando dos sofrimentos de Cristo, né? Completando aí a minha participação, não somente na ressurreição, né, que Paulo diz, mas também nos sofrimentos, para ser achado nele, né, Paulo fala em outro texto, para ser achado nele. É interessante. Por quê? Porque Paulo quer vamos dizer assim, Paulo, ele quer se identificar com Cristo, né? Isso é maravilhoso, né, quando a gente vê isso. Então, Paulo não tem problema, assim como os apóstolos, né, pastor Zé? Lá em Atos, os apóstolos, o que eles fazem quando eles são presos e açoitados? Eles vão... Se alegravam, né? Oi? Eles se alegravam, né? Por estar sofrendo por amor a Cristo. Né? Justamente. Para eles, aquilo ali era um momento de glória, né? Um momento de glória. Mas eles não estavam sofrendo por causa do coronavírus. Né? Eles estavam sofrendo por causa de Cristo. Está entendendo? E a gente, às vezes, reclama, porque a gente está no meio dessa situação toda, que é difícil, né, que a gente está passando, porque, né, como nós dissemos, perdemos até um irmão nessa semana, mas perdemos aqui. Mas na glória a gente vai encontrar. Ou seja, nós não perdemos nada. E ele está melhor que nós mesmo, de verdade. Não é só para consolar, não. Não é só para falar, então, vamos dar uma palavra. Não, ele está em Cristo, né? Então, glória a Deus por isso. Porque aquele que está em Cristo não morre eternamente, né? Mas ele vive. Então, irmãos, a gente tem que entender que essa vida aqui é um tempo de passagem que a gente está aprendendo. E a gente aprende nas tribulações. Está passando tribulação, irmão? Está difícil? Né? Então, começa a se gloriar, né? Principalmente se você estiver passando por causa de Cristo. Entende? Porque, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não vou perder o emprego, não vou mentir aqui, porque se eu falar a verdade, eu vou perder o emprego. Então, você não está querendo sofrer por causa de Cristo. Entendendo? Você está... vamos dar um jeito aqui. Né? Deus perdoa. Deus sabe. Né? Se eu perder o emprego, o que vai ser de mim? Você não confia em Deus? Se eu perder o emprego, Deus vai me sustentar. Não importa como, mas Ele vai sustentar. Né? Mas eu tenho que estar disposto a sofrer por causa de Cristo. Hoje parece que assim, algumas coisas são... vamos relevar isso daqui porque não tem problema, não. Né? Deus sabe, Deus conhece. Eu vou mentir, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma falcatrua porque eu preciso desse dinheiro. Mas eu preciso mais do dinheiro ou da comunhão com Deus?
Então, a gente tem que estar disposto a sofrer por causa de Cristo, irmãos. Essa é a questão. Importante, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver se... Eu não sei se eu acho que a gente vai terminar hoje, não. Aí eu vou pedir para os outros professores para me dar um tempo no domingo que vem. Para eu terminar minha aula. Tá? Mas vamos lá. Nas tribulações, as que eram fruto de sua obediência a Cristo Jesus, isso é importante aqui, nós estamos falando aqui na parte C, né? Ele via um instrumento que Deus usava para fortalecê-lo ainda mais em sua esperança. Note a sequência dos elementos que ele apresenta e que resultam na esperança. Olha lá. Né? Porque, sabendo que a tribulação, no verso 3 de capítulo 5, produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Veja só que ele vai dizendo aqui que a tribulação vai contribuir para a tua vida. Né? Vai fortalecer você. Vai trazer perseverança, experiência e experiência, esperança. Né? Quando você tem experiência com Deus, você fica mais firme na sua esperança. Né? Mais convicto na fé. Perseverança. Vamos lá, tribulação, instrumento de Deus para moldar o nosso coração. Perseverança, embora seja verdade que a perseverança força para suportar mais a persistente aplicação dessa força, é basicamente o resultado da operação do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Ela implica uma ação humana. Ou seja, a perseverança, irmãos, é algo que Deus produz em nós, mas também implica uma ação humana. O que diz lá em Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, você precisa ser fiel. Né? Se você ficar fiel, você vai receber. A fidelidade é até a morte. Não existe fidelidade no meio do caminho, existe? Fidelidade que para no meio do caminho não é fidelidade. Eu sou fiel à minha esposa até o dia tal. Depois eu não vou ser mais fiel, não. Ou seja, não é fiel. Né? Não há fidelidade que não chegue até o fim. A fidelidade tem que ser completa. Né? Ele tem que ser fiel. Não quer dizer que a gente não peque, irmãos. Né? Mas a gente tem que permanecer fiel na nossa fé, na confissão, né? No arrependimento e na volta ao relacionamento. Então, isso, fiel na fé. Né? Vamos lá. Experiência. Então, passando mais rapidamente. Antes de sermos aprovados, temos de ser... O que está dizendo aí? Antes de sermos aprovados, temos que ser o quê? Quem que tossiu aí? Tem alguém tossindo? Já sei. Gideone, pegou a chuva aí, Gideone? Ele tem tosse de manhã. É? Ainda é rema do cigarro de 40 anos que ele parou. Entendo. Coisas da vida, né? Uhum. Mas vamos lá. Está aí escrito, experiência. Antes de sermos aprovados, temos de ser provados, irmãos. Ninguém é aprovado se não for provado. Não é verdade? A tribulação na vida do crente, quando permitida por Deus, obedece a seu propósito. Trabalhar o caráter do crente, fazê-lo conforme a imagem do seu filho. O caráter provado e aprovado produz esperança. Olha só que coisa linda, né? Ou seja, Deus trabalha em nós, irmãos, como ele fez na vida de Jó. Às vezes a gente não entende a tribulação, mas ela está trabalhando no nosso caráter, na nossa fé, está nos fortalecendo. No final, a gente vai ver o que resultou tudo isso. A gente está passando tristezas, tribulações, angústias, mas tudo isso vai, no final de tudo, irmãos, vai produzir alguém melhor. Né? Vai produzir alguém mais forte, mais maduro, mais estável, né? Na sua fé e na sua esperança.
E a esperança significa a esperança da vida eterna. Ela não nos deixa confusos, não nos desaponta, pois o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A palavra outorgado aí, irmãos, nos remete à garantia de algo. O Espírito Santo nos foi outorgado, nos foi dado, mas dado como uma garantia. Está entendendo? Ou seja, o Espírito Santo é o selo em nós, o selo da carta. Lembra lá em Efésios 14, né, 1:14, que vai dizer sobre o Espírito Santo é o selo. É a garantia da nossa herança, da nossa salvação. Então, você que recebeu o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo na tua vida, você é salvo, você tem o Espírito Santo. Ele é como o selo que ia na carta que o rei enviava, por exemplo. Aí selava com aquela cera, né? Batia ali o brasão, é meu, ó. Sou eu que estou mandando. Então, só era aberto quando chegava no destino final. Tá entendendo? Então, você foi selado com o Espírito Santo. Só não pode, como nós falamos, entristecer e apagar o Espírito Santo, né? Apagar a ação dele e rejeitar a ação do Espírito. Não pode. A blasfêmia do Espírito Santo é justamente essa rejeição completa da obra de Cristo Jesus. Essa é a rejeição do Espírito Santo. Tá entendendo? Não somente isso, tem algumas outras coisas ali, né? Daqui 10 minutos vai ter o upgrade de novo, irmãos. Tá bom? Aí a gente faz o upgrade. Se continuar, amém. Melhor. Então, vamos lá. Quando enfrentamos provas, somos fortalecidos pelo amor de Deus que não foi derramado em nosso coração. Tinha algo aqui que eu ia ler. Eu vou ler aqui no meu comentário aqui. Página 100. Marquei aqui. Aqui. A esperança, ela não confunde, né? Não confunde, não envergonha. Uma esperança que não se realiza deixa envergonhada a pessoa. Na verdade, você espera um negócio e aí você é envergonhado quando não acontece. Você fala para todo mundo, vai acontecer, mas não acontece. Mas a que se baseia na promessa de Deus tem seu cumprimento garantido, né? Tem seu cumprimento garantido. Então, glória a Deus por isso, né? Porque Cristo Jesus, nosso Senhor, não nos envergonha na nossa esperança. Tá? Vamos lá. Reconciliação com Deus. Não, a certeza do amor, né? Do amor de Deus. 5, 6 a 8 vai dizer assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, glória a Deus por isso, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na página, aqui no nosso comentário aqui, que eu estou aqui, diz aqui que bom, irmãos, aí, a palavra bom, pode ser que alguém morreria por um justo. Pode ser, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Aqui ele está dizendo assim, olha, bom traduz ágatos e não crestos, que é bondoso. Alguns preferem entender bom, essa palavra bom, como neutro, né? Aqui, como se referisse a uma boa causa, em vez de a um homem bom. O argumento geral de Paulo é bem claro. Mesmo por alguém que é justo ou bom, dificilmente você acharia alguém disposto a dar a vida. Bem, pode ser que algumas pessoas chegassem ao ponto de fazer isso. Mas o amor de Deus, agora presta atenção, mas o amor de Deus se vê em Cristo dar a sua vida por aqueles que não eram nem justos, nem bons, senão ímpios pecadores. O amor de Deus se reconhece isso. Porque é interessante, né, irmãos?
homens bondosos, você vai encontrar. Mas não há ninguém bom. A Bíblia diz isso, né? O próprio Jesus disse, não há ninguém bom, senão Deus. Quando ele fala lá com os seus interlocutores lá, né? Não há ninguém bom. Que alguém chamou ele bom mestre, tal. Diz, não há ninguém bom a não ser Deus. Então, não há ninguém bom. E a gente, vendo pessoas boas, você pode até se animar em dar boas no sentido de ter boas atitudes e tal. Você pode se animar a dar a vida por ele. Mas Jesus Cristo deu a vida por nós que não somos bons na sua essência. Nós somos pecadores. Somos maus na essência. Não é verdade? Porque todos nós pecamos. Então, vamos lá. Continuando aí, irmãos. Reconciliação com Deus. Vamos, pelo menos, tentar terminar essa primeira parte, tá? Reconciliação com Deus. Romanos 5, verso 9 a 11. Alguém pode ler esses versículos ainda aí? Eu leio. Pode ler. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Isso. Então, temos aí a reconciliação com Deus. Não seremos frustrados em nossa esperança, porque em Cristo Deus demonstrou o seu profundo amor por nós. Fomos justificados por meio da morte de Cristo e seremos salvos da ira de Deus a ser derramada no futuro. O servo de Deus, enquanto louva a Deus pelas bênçãos recebidas no presente, exulta em seu coração pelas bênçãos do porvir. É uma das coisas mais importantes na nossa vida, irmãos, é a gente olhar as promessas de Deus. As promessas de Deus, tanto para o presente, quanto principalmente para o futuro. Por quê? Porque o presente você vai passar por tribulação. Às vezes a pessoa pensa assim, Deus prometeu isso, prometeu aquilo, que eu vou... Ele pega lá o Antigo Testamento, né, que tem muita promessa para o povo de Israel, e vai dizendo, eu vou conquistar muita coisa, onde eu puser a planta do meu pé, né, vai ser... Toma cuidado com essas coisas, porque tem muita promessa ali que é para Israel, né? Que é pôr a planta do pé, quer dizer conquistar a nação, né? Conquistar aquele terreno, que era um tempo de conquista de lugares, né? Então, mas onde eu estiver, vai ser abençoado. Né? Onde você estiver, vai ser abençoado. Você vai levar bênção para aquele lugar. Porém, ali está falando sobre conquista de terra, né? Conquista da terra prometida. É isso que o Senhor está colocando ali. Agora, nós temos hoje, né, a terra que nós conquistamos, que foi conquistada, não é por nós, é por Cristo. Porque Cristo já adentrou e ele já garantiu. Ele já nos justificou. Então, nele, nós entramos. Nós já estamos vivendo, não a realidade, mas pela fé nós já vivemos a salvação, né? E, vamos dizer, já somos cidadãos dos céus. Se você já é cidadão do céu, então você já está fazendo parte do antegozo, né? É o antegozo da pátria celestial, onde nós estaremos com Cristo para sempre. Então, a nossa esperança, irmãos, não confunde. Aquele que está em Cristo enfrenta as tribulações do presente pensando, né, sabendo da glória futura. É isso que nos conforta, é isso que nos consola, é isso que nos fortalece, né? Por isso, o pastor José Elísio, ele ia ler o mesmo texto lá no velório, né? O pastor leu lá, consolai-vos, pois, com essas palavras, lá em Tessalonicenses. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E Jesus está falando ali, o apóstolo Paulo está falando ali a respeito da ressurreição dos mortos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois,
nós os que fomos, que ficarmos. Aí seremos arrebatados com ele. Então, consolai-vos com estas palavras. Ou seja, irmãos, enquanto nós estamos aqui, estamos passando pelas tribulações, nós temos consolo. Palavras de fé que nos consolam. A firme esperança da glória. Amém? Então, isso é tremendo. Ó. Eu acho que vai... Ah, não. Falta 1:13 aqui para terminar. Pelo menos. Tá bom? Então, irmãos, eu não vou nem continuar, né? Porque senão a gente vai começar o segundo ponto aqui. Agora, o próximo que vai dar aula, né, vai ter que me pegar ali, ou pega no meio, ou eu vou trabalhar essa outra questão aqui mais tempo, né? A gente trabalha um pouquinho mais essa aula, que é muito importante a gente estar bem convicto dessas coisas. Aí eu posso acrescentar algumas coisas aqui para os irmãos na próxima aula. Pode ser, irmãos? Pode. Mas, irmãos, Deus nos reconciliou consigo e estabeleceu a paz conosco, mesmo quando não merecíamos. O caráter deve expressar o caráter de Deus. Deus, assim sendo, como temos agido em relação àqueles que nos têm ofendido e pecado contra nós, assim sendo, como temos agido em relação àqueles que nos têm ofendido e pecado contra nós? Como tem... Se Deus nos amou e nos perdoou e nos reconciliou consigo por graça, nós temos agido com graça com aqueles que estão pecando contra nós, ou nós estamos querendo aplicar justiça e condená-los? Essa é uma pergunta. Os irmãos podem participar aí, que agora a gente tem 40 minutos. Não vai ter não, mas... Fala aí, Letícia, como que você está agindo? Abre aí o seu microfone, Letícia. É de se pensar e se melhorar, né, pastor? É verdade. Sabe o que é? A gente, irmãos, a gente recebe e a gente fica feliz, né? Oh, fui salvo, fui perdoado, fui lavado, glória a Deus, Deus é bom, mas Deus quer ver a gente fazer a mesma coisa. Deus quer ver você, eu, né? Todos nós, perdoando com a mesma graça, não guardando nada no nosso coração, né? E Deus faz isso gratuitamente. Deus já fez, Deus já perdoou. O que acontece é que, às vezes, por exemplo, você perdoa a pessoa, mas a pessoa não recebe o perdão. A pessoa quer, ela mantém ali, não, de jeito nenhum. Também o orgulho da pessoa também a impede de receber o perdão. Muita gente não recebe perdão de Deus por causa do orgulho. Deus já perdoou. Só que o perdão só se torna efetivo quando a pessoa crê, quando ela recebe. Está entendendo? Então, isso é interessante, viu, irmãos? Então, Deus é gracioso, Deus é maravilhoso. Vamos orar? E na aula que vem a gente vai falar sobre Adão e Cristo, tá bom? Continuando aí a nossa aula. Talvez fazendo uma revisãozinha, mas indo para frente aí, terminando a nossa aula no próximo domingo. Vamos orar? Pedir a nossa irmã Eliane, tá aí? Sim. Então, pode orar, Eliane, agradecendo a Deus pela justificação que temos em Cristo. Alguém quer falar alguma coisa, irmãos, mais? Antes da gente orar? Pode falar, tá bom? Falar assim, eu não entendi nada, pastor. Eu acho assim, pastor, eu estava até comentando com o Alex, eu acho importante essas paradas e essas reflexões que a gente tem nas aulas, né? Porque às vezes a gente está com alguma dúvida, aí o senhor vai falando e acho que essa não é ter pressa para ir para frente, né? É realmente que a gente consiga entender os pontos, né? Eu acho muito importante a gente fazer isso esmiuçadamente, assim, porque, né? É a verdade, que o objetivo da aula é que todos compreendam, né? Se a gente vai passando, a pessoa não fixa aquela verdade. É tão difícil a gente aprender alguma coisa, né? A gente aprender e fixar, né? Porque às vezes a gente ouve na hora, legal, que bom,
mas passou um tempo, a gente não fixa aquilo ali. Aquilo ali tem que internalizar no nosso coração, na nossa vida. Essas verdades têm que ficar bem firmes. E não é só a gente lendo aqui que a gente vai conseguir. A gente tem que discutir, conversar, né, expor, porque aí a gente consegue entender melhor a verdade, né, compreender melhor a verdade. E aí que a gente tem a diferença, irmãos, daquele crente que é firme e daquele crente que não é, né? Aquele crente que permanece firme nas tribulações é aquele que tal. Por quê? Porque não é que ele não é crente, mas é que ele não entendeu certas verdades. Não estuda a palavra de Deus, né? Ele só vai no culto, fica alegre lá com louvor, que joia e tal, ouve uma palavra muito boa, mas ele não fixa algumas coisas na vida dele. Tá entendendo? E o estudo é importante para isso. Ele vai te ensinar muita coisa que você, de repente, você vai começar a ver o que estão fazendo aí em nome do Evangelho. Você vai falar, nossa, mas isso está errado, não é assim não. A Bíblia diz diferente. A Bíblia fala de outra maneira. Tá entendendo? Então, isso é muito importante. Se não vê tudo em detalhe, fica só um emaranhado, né, de livretos da escola bíblica empilhada na estante. É verdade. E aí de nada também adianta, né? Ter todo aquele material na mão e não se dedicar ao estudo e também não entendê-lo. É verdade, é verdade. E também, pastor, quando a gente lê sozinho a Bíblia, a gente tem dúvidas. Eu leio todos os anos, a Bíblia toda. Mas tem pontos, dúvidas, e não tem assim com quem conversar, né? Esse ponto de Paulo, que ele diz que ele se regozijava do sofrimento, né? Às vezes, quando eu lia sozinho, eu pensava assim, como ele matou muitos cristãos, ele perseguiu os cristãos, ele, antes de Jesus chamá-lo, ele foi assim, uma pessoa que ele fazia em nome da lei. Ele matou muitos cristãos. Depois, eu acho que ele queria se redimir das coisas que ele havia feito. Pode ser isso? No texto em si, não é isso que está, vamos dizer, indicando, né? O texto está dizendo das tribulações que ele estava passando por causa de Cristo agora, né? Ele se gloriava, mas ele não se gloriava por causa, vamos dizer assim, porque antes ele tinha matado e agora ele estava fazendo bem. Não era no processo dele, entende? Ele não se gloriava em si mesmo. Ele se gloriava em Cristo. Ele se gloriava no que Cristo fez por ele. Está entendendo? Então, não é uma justificação do mal que ele fez. Não era uma justificação, eu estou fazendo agora o bem, então eu estou me gloriando porque eu estou conseguindo pagar o mal que eu fiz. Não é essa a ideia. A ideia é que agora ele já foi justificado, né? Ele não precisa mais pagar aquilo que ele fez, porque já foi pago em Cristo. Então ele tá se gloriando naquilo que Cristo fez por ele, porque ele não consegue pagar nada. Nós não pagamos nem o pecado que nós cometamos agora. Nós não conseguimos pagar, porque o salário do pecado é a morte. Se nós tivermos que pagar o nosso pecado, a gente morre eternamente. Mas Cristo já morreu por nós. Está entendendo? Então, é diferente. Essa glória de Paulo nas tribulações não tem a ver com o seu passado. Tem a ver com o processo de transformação dele. Quando Paulo diz lá que ele tinha um espinho na carne, né? Ele diz assim, a tua graça me basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então é maravilhoso isso, viu, irmãos? Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente vai falando, poxa vida, eu estou tão pequeno ainda diante do entendimento de Paulo, de como ele via a vida. Eu preciso de crescer muito ainda. Amém? Amém. Amém. Bom, vamos orar? Vamos orar e terminar, porque já está na hora de fazer o almoço, né? Vamos lá. Amém. Senhor, Deus amado, Pai querido, Senhor, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais um dia, Senhor, na tua presença. Aleluia. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe entendimento do que é a verdadeira justificação, Pai. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela sua morte, Senhor.
por ter nos justificado, Senhor. Ó Deus amado, que possamos seguir nossa caminhada com Cristo, assim como exemplo na vida de Paulo, Pai. Em nome de Jesus, que permanecemos firmes, Pai, nessa nossa caminhada, Pai. E que a cada dia, Pai, possamos ser pessoas melhores, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer pela vida de cada um que está participando desse estudo, Pai. E que o Senhor possa despertar a sua igreja, Pai, para que nós possamos caminhar juntos na mesma fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te agradeço e te louvo por mais um dia, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Bom almoço aí para vocês. A paz. Deus abençoe.